Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O amanhecer desta quinta-feira no Rio de Janeiro foi marcado por uma cena que ficará gravada na memória da nação rubro-negra. Lucas Paquetá, cria da Gávea e ídolo em formação desde os primeiros passos no profissional, desembarcou cercado por uma multidão que transformou o aeroporto em palco de celebração. O retorno do meia, após 8 anos de trajetória internacional, foi recebido como um reencontro entre paixão e destino. Centenas de torcedores aguardavam ansiosamente, entoando cânticos, erguendo bandeiras e vestindo manto sagrado. Paquetá, visivelmente emocionado, não se limitou a acenar de longe. Ele se aproximou das grades, pegou celulares para registrar selfies e vídeos, vestiu camisa e boné de uma das organizadas e permaneceu por longos 20 minutos em contato direto com a massa rubro-negra. A cena reforçou a conexão visceral entre jogador e torcida. Em entrevista à TV oficial do clube, o meia deixou claro o peso emocional desse retorno. Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo, declarou, em tom de confissão. A frase ecoou como um manifesto de identidade, reafirmando que Paquetá se vê não apenas como atleta, mas como parte integrante da alma rubro-negra. O jogador destacou ainda a felicidade de estar de volta ao lugar que considera sua casa. Sonhei muito com esse momento. Quero desfrutar dessa alegria, dar o meu melhor e retribuir todo o carinho da nação, afirmou. O discurso reforça a ideia de que o retorno não é apenas profissional, mas também pessoal, carregado de emoção e pertencimento. Após deixar o aeroporto, Paquetá seguiu para uma clínica particular, onde realizou exames médicos antes de se dirigir ao Ninho do Urubu. Caso seu nome seja publicado no boletim informativo diário da CBF até esta sexta-feira, o meia poderá estrear já no domingo, em um clássico contra o Corinthians, válido pela decisão da Supercopa do Brasil. A possibilidade de uma estreia imediata aumenta ainda mais a expectativa da torcida. O jogador não escondeu sua ansiedade. Sou muito ansioso, não posso negar. Quero estar em campo quanto antes, vestir essa camisa e sentir novamente a energia da nação, disse. A declaração transmite a urgência de quem deseja viver intensamente cada minuto dentro das 4 linhas. A negociação, que se arrastou por semanas, teve desfecho positivo na quarta-feira, quando o Flamengo oficializou o acordo com o West Ham. Aos 28 anos, Paquetá retorna com um contrato de 5 temporadas e protagoniza a maior contratação da história do clube e do futebol brasileiro, 42 milhões de euros, equivalentes a 260 milhões de reais. O investimento recorde demonstra a ambição da diretoria em consolidar o Flamengo como potência global. O elenco que Paquetá encontra é muito mais robusto do que aquele que deixou em 2018. Hoje, o Flamengo conta com nomes consagrados e jovens promissores, formando um grupo competitivo em todas as frentes. O meia terá de disputar espaço em diferentes setores, mas sua versatilidade é um trunfo. Ele pode atuar como armador central, meia aberto ou até mesmo em funções mais defensivas, dependendo da estratégia do técnico Felipe Luiz. O próprio jogador reconhece essa característica como diferencial. Sempre me coloquei à disposição para ajudar o Flamengo em qualquer posição. Isso me ajudou a crescer e me tornou mais completo. Sou fominha, quero estar em campo sempre, projetou. A declaração reforça o perfil de atleta que não se limita a uma função, mas busca ser protagonista em qualquer cenário. Nos últimos meses, Paquetá havia se afastado dos jogos do West Ham devido a um incômodo nas costas. O desejo de retornar ao Brasil e ao Flamengo foi comunicado ao clube inglês e ao técnico Nuno Espírito Santo, acelerando o processo de negociação. O departamento médico rubro-negro acredita que o problema não será impeditivo para sua estreia, aumentando a expectativa de vê-lo em ação já no próximo compromisso.
Na temporada 2025-2026, Paquetá disputou 19 partidas pelo West Ham, marcando 5 gols e dando uma assistência. Sua última atuação ocorreu em 6 de janeiro, na derrota para o Nottingham Forest. Mesmo afastado dos gramados nas últimas semanas, o meia manteve a condição de titular e chega ao Flamengo com ritmo competitivo. O retorno de Paquetá é mais do que uma contratação, é um reencontro com a própria história. O jogador volta ao clube que o revelou, agora como protagonista de uma das maiores negociações já realizadas no país. Para a torcida, é a concretização de um sonho, para o Flamengo, é a reafirmação de sua grandeza. A festa no aeroporto foi apenas o primeiro capítulo de uma nova jornada. A expectativa pela estreia, o impacto financeiro da contratação e a versatilidade do atleta compõem um cenário que promete transformar o Flamengo em protagonista absoluto da temporada. Paquetá não retorna apenas para jogar, retorna para viver intensamente o que significa ser Flamengo. O coração rubro-negro bate mais forte, e a nação aguarda ansiosa para ver seu cria novamente em campo. O domingo pode marcar não apenas uma estreia, mas o início de uma nova era. Paquetá está de volta, e o futebol brasileiro ganha um capítulo épico em sua história. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma frase que ecoa como um trovão no cenário esportivo nacional. CBF reconhece erro e devolve título ao Flamengo após 27 anos. A revelação, carregada de suspense e emoção, imediatamente desperta a curiosidade do público e reacende memórias de uma das maiores polêmicas da história do futebol brasileiro. O impacto é imediato, e a notícia se espalha como fogo em palha seca, mobilizando torcedores, dirigentes e comentaristas. A Confederação Brasileira de Futebol, após décadas de silêncio e controvérsias, finalmente admitiu a falha que havia retirado do Flamengo um título de grande relevância. A decisão de devolver a conquista ao clube carioca não é apenas um ato administrativo, mas um gesto simbólico que corrige uma injustiça histórica e devolve ao rubro-negro o reconhecimento que sempre reivindicou. A torcida do Flamengo, conhecida por sua paixão inabalável, recebeu a notícia com uma mistura de alívio e euforia. Nas ruas do Rio de Janeiro, em bares e praças, o assunto dominou as conversas. Muitos torcedores afirmaram que a devolução do título é como recuperar um pedaço da própria identidade, um capítulo que havia sido arrancado da história do clube e agora retorna com força total. O clube, por sua vez, demonstrou enorme interesse em celebrar e valorizar esse momento. A diretoria do Flamengo já planeja eventos oficiais para marcar a devolução do título, incluindo homenagens a jogadores da época e ações especiais para a torcida. O objetivo é transformar a correção histórica em uma celebração coletiva, reforçando o vínculo entre passado e presente. A imprensa esportiva mergulhou no tema, dedicando programas inteiros para analisar a decisão da CBF. Especialistas em história do futebol destacaram que o reconhecimento tardio é um marco para a credibilidade das competições nacionais. A devolução do título ao Flamengo não apenas corrige uma injustiça, mas também abre espaço para debate sobre outros episódios controversos que marcaram o esporte. Ex-jogadores que participaram daquela campanha se manifestaram com emoção. Muitos relataram que, durante anos, sentiram que seu esforço havia sido desvalorizado. Agora, com a devolução do título, eles finalmente recebem o reconhecimento merecido. Para esses atletas, trata-se de uma vitória que transcende o campo e alcança a dignidade pessoal e profissional. A decisão da CBF também repercutiu entre dirigentes de outros clubes. Alguns elogiaram a coragem da entidade em admitir o erro, enquanto outros questionaram se a medida poderia abrir precedentes para revisões de resultados passados. O debate é intenso e coloca em pauta a relação entre justiça esportiva e estabilidade institucional. Nas redes sociais, o tema rapidamente se tornou tendência. Hashtags relacionadas ao Flamengo e ao título devolvido dominaram as plataformas digitais. Torcedores compartilharam vídeos, fotos e relatos emocionados, transformando o episódio em uma celebração virtual que reforça a força da nação rubro-negra. O impacto internacional também merece destaque.
Veículos estrangeiros repercutiram a notícia, ressaltando o tamanho do Flamengo e a importância da decisão da CBF. O episódio coloca o futebol brasileiro sob holofotes globais, desta vez em um contexto positivo, mostrando que o país é capaz de corrigir erros históricos e valorizar sua tradição esportiva. Dentro do elenco atual do Flamengo, o clima é de inspiração. Jogadores e comissão técnica destacaram que a devolução do título reforça a grandeza do clube e serve como motivação adicional para buscar novas conquistas. A sensação é de que o passado e o presente se unem em uma narrativa de superação e glória. A diretoria rubro-negra, atenta ao simbolismo do momento, pretende utilizar a devolução do título como ferramenta de fortalecimento institucional. O reconhecimento da CBF será incorporado às campanhas de marketing e comunicação do clube, reforçando a imagem do Flamengo como protagonista absoluto do futebol brasileiro. Torcedores mais antigos, que viveram intensamente a época da polêmica, relatam que a notícia trouxe lágrimas de emoção. Para muitos, trata-se de uma reparação que transcende o esporte e toca diretamente na memória afetiva. O título devolvido é visto como uma vitória da persistência e da paixão. O episódio também reacende discussões sobre a transparência e a governança no futebol brasileiro. A decisão da CBF de reconhecer o erro após 27 anos levanta questionamentos sobre os processos internos da entidade e sobre a necessidade de maior rigor na condução das competições. A devolução do título ao Flamengo é, portanto, mais do que um ato administrativo, é um marco histórico. O clube, que já ostenta uma das maiores coleções de conquistas do país, agora vê sua galeria de troféus enriquecida por uma vitória que carrega o peso da justiça tardia. Especialistas em comunicação esportiva destacam que o episódio pode servir de exemplo para outras entidades. Admitir erros e corrigir injustiças é um passo fundamental para fortalecer a credibilidade do esporte e reconquistar a confiança do público. O Flamengo, por sua vez, busca transformar a correção em celebração. Eventos, homenagens e campanhas já estão sendo planejados para garantir que a devolução do título seja vivida intensamente pela torcida. A ideia é transformar o episódio em um marco de união e orgulho coletivo. A nação rubro-negra, apaixonada e engajada, promete não deixar o assunto esfriar. Movimentos organizados já planejam atos simbólicos e celebrações para reforçar a importância da conquista. O sentimento é de que o clube foi finalmente reparado e que a história voltou a ser contada da forma correta. Enquanto isso, a CBF enfrenta o desafio de lidar com a repercussão. A decisão de devolver o título ao Flamengo é vista como positiva, mas também coloca a entidade sob pressão para revisar outros episódios controversos. O futuro dirá se este será um caso isolado ou o início de uma nova postura institucional. Independentemente dos desdobramentos, o episódio já entrou para a história como um dos mais marcantes do futebol brasileiro. A frase "CBF reconhece erro e devolve título ao Flamengo após 27 anos" se tornou símbolo de justiça e de reparação, um capítulo que será lembrado por gerações. O Flamengo, atento e determinado, segue acompanhando cada passo da repercussão. O clube sabe que a luta não é apenas por vitórias em campo, mas pela defesa de sua honra e pela valorização de sua história. O título devolvido é mais do que uma conquista, é a reafirmação da grandeza rubro-negra. A repercussão da decisão da CBF em reconhecer o erro e devolver ao Flamengo um título perdido há 27 anos continua a movimentar intensamente o cenário esportivo nacional. A notícia não apenas reacendeu memórias de uma época marcada por polêmicas, mas também trouxe à tona debates sobre justiça esportiva e credibilidade das instituições que regem o futebol brasileiro. O impacto foi imediato e se espalhou por diferentes setores da sociedade, ultrapassando os limites do esporte. Entre os torcedores rubro-negros, o sentimento é de vitória histórica. Muitos afirmam que a devolução do título representa não apenas uma conquista esportiva, mas também uma reparação moral. A emoção tomou conta das ruas, das redes sociais e dos espaços de convivência, com relatos de lágrimas e celebrações espontâneas. Para a nação, trata-se de um momento que reforça ainda mais a identidade e a paixão pelo clube. A imprensa esportiva tem explorado o tema com profundidade, dedicando programas especiais e reportagens detalhadas sobre o contexto da decisão. Jornalistas e comentaristas ressaltam que o reconhecimento tardio da CBF é um marco para a credibilidade das competições nacionais.
Ao mesmo tempo, levantam questionamentos sobre outros episódios controversos que ainda aguardam esclarecimentos. Ex-jogadores que participaram da campanha daquele título se manifestaram com emoção e alívio. Muitos relataram que, durante anos, sentiram que seu esforço havia sido desvalorizado. Agora, com a devolução da conquista, eles finalmente recebem o reconhecimento merecido. Para esses atletas, trata-se de uma vitória que transcende o campo e alcança a dignidade pessoal e profissional. Dirigentes de outros clubes também se pronunciaram, alguns elogiando a coragem da CBF em admitir o erro, enquanto outros demonstraram preocupação com a possibilidade de que a medida abra precedentes para revisões de resultados passados. O debate é intenso e coloca em pauta a relação entre justiça esportiva e estabilidade institucional. Nas redes sociais, o tema continua entre os mais comentados. Hashtags relacionadas ao Flamengo e ao título devolvido permanecem em alta, e a cada novo detalhe revelado, a discussão ganha força. Vídeos, memes e análises circulam em ritmo frenético, mostrando que o público não pretende deixar o assunto cair no esquecimento. O impacto internacional também merece destaque. Veículos estrangeiros repercutiram a notícia, ressaltando o tamanho do Flamengo e a importância da decisão da CBF. O episódio coloca o futebol brasileiro sob holofotes globais, desta vez em um contexto positivo, mostrando que o país é capaz de corrigir erros históricos e valorizar sua tradição esportiva. Dentro do elenco atual do Flamengo, o clima é de inspiração e motivação. Jogadores e comissão técnica destacaram que a devolução do título reforça a grandeza do clube e serve como combustível adicional para buscar novas conquistas. A sensação é de que o passado e o presente se unem em uma narrativa de superação e glória. A diretoria rubro-negra, atenta ao simbolismo do momento, pretende utilizar a devolução do título como ferramenta de fortalecimento institucional. O reconhecimento da CBF será incorporado às campanhas de marketing e comunicação do clube, reforçando a imagem do Flamengo como protagonista absoluto do futebol brasileiro. Independentemente dos desdobramentos futuros, o episódio já entrou para a história como um dos mais marcantes do futebol nacional. A frase "CBF reconhece erro e devolve título ao Flamengo após 27 anos" se tornou símbolo de justiça e reparação, um capítulo que será lembrado por gerações. Para o Flamengo e sua torcida, trata-se de uma vitória que transcende o campo e reafirma a grandeza rubro-negra. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.